Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Muchi Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satsiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Bom dia a todos, meus queridos do Vedanta Brasil. Nós vimos na última aula, né, nos últimos versos, que ainda no capítulo 2, né, após Krishna ter feito uma boa exposição do Yani Yoga, né, inicialmente do Karma Yoga, né, sucessivo, resolveu falar, né, o Krishna deu uma pausa para dar uma observada em Arjuna e para ver, né, qual seria a sua reação. E aí ele falou. E a primeira coisa que ele falou, ele quis saber, né, o benefício do autoconhecimento. Ele quer saber como é que é a vida do sábio, como é que é a vida do Yami, como ele se comporta, qual é a descrição sua, Krishna, né, de uma pessoa firmemente estabelecida no ser. Então, nós vimos que a resposta do Lord Krishna, ela aparece no capítulo 55, que ele responde de modo muito elegante, né, sem entrar nos pormenores, né, de como o indivíduo faz isso ou aquilo, porque conta cada complexo corpo-mente, né, é uma os seus traços de personalidade, né, firmemente estabelecido em Brahman como Brahman, e o Krishna começa respondendo, né, como ele se comporta. Ele diz simplesmente, ele se comporta satisfeito com si próprio, por si próprio, né? Que resposta estranha é essa, né? Eu quero saber como ele se comporta, como é a vida, né? Como é que ele anda, como é que ele fala, né? E ele diz assim, não, o cara é um cara satisfeito. Ele é satisfeito em si mesmo, por si mesmo, né? E aí ele imediatamente ele apresenta um outro aspecto na sua resposta, que é a sadhana, né? A sadhana do sábio, a sadhana do Jnani, que já não é mais uma sadhana. A sadhana é sempre uma prática que envolve um esforço deliberado, né? Mas no caso do Jnani, essa sadhana é uma sadhana muito natural e muito espontânea. Ela já não requer esforço e disciplina propriamente dito, embora algumas vezes, né, nós podemos ver alguns dos nossos Mahatmas, né, ou professores, dizendo que a disciplina tem que permanecer, né, com o indivíduo até o último suspiro, né, porque Maya é um grande ilusionista, um grande enganador, né, o ego pode sempre, né, se iludir, né, e de repente dar uma escorregada, né, mas em geral, né, o sábio ele não precisa de um esforço deliberado de disciplina, de sadhana, é uma sadhana natural. E aqui o Krishna ele apresenta, né, que ele é satisfeito, como ele se comporta de modo satisfeito em si, por si mesmo, né? O conhecimento é firme, ele é satisfeito porque ele realizou a natureza satisfeita, inteira, cheia, completa, né? livre de desejos e aversões, né? Vinculativas, né? E aí ele diz, ele é satisfeito por si, em si, porque ele desiste dos desejos na medida que os desejos ocorrem na mente, né? Então, ele está descrevendo ainda o Jnani, né? É aquele que é satisfeito, e ele é satisfeito, e porque ele é satisfeito, ele desiste dos desejos,
e porque ele desiste dos desejos, ele é satisfeito com si e por si. Tá? Então, é cíclico esse. Não é que se começa daqui e se passa para ali. Nós começamos, né, desistindo dos desejos. Né? O Anyani, aquele que está em busca deste conhecimento firme e sempre solidamente presente, ele começa desistindo dos desejos, né, dos quereres e não quereres, dessas vasanas compulsivas, né, vinculativas, ele começa desistindo. E quando ele começa a desistir, elas começam a morrer. Então, nós sabemos que a experiência de samsara, a experiência de perturbação, de descontentamento, né, de infelicidade, é uma condição puramente mental, subjetiva, né? Então, se o indivíduo ele não desiste dessas ideias, né, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e se ele começa, né, a correr atrás dessas ideias, o que ocorre com a mente? A mente vai entrar no corre-corre do samsara e vai constantemente se irritar, porque é difícil realmente controlar as suas experiências, o campo das experiências, né? Então, nós iniciamos o quê? Desistindo, né? Filtrando, né? Vigiando, né? Observando essas tendências, né? E aplicando o conhecimento, lembrando do conhecimento, né? De modo que a gente não caia, né? De novo, e de novo, e de novo, após tantas vidas, né? A gente sendo enganado por essas vasanas, essas tendências, né? E a gente ainda hoje, né? Então, nós iniciamos desistindo dos desejos até que nós nos tornemos, né, um Jnani, um sábio. Aí nós estamos plenamente satisfeitos e a desistência dos desejos obtidos na mente ocorre naturalmente. Tá? Então, no início requer esforço, depois não requer quase nenhum esforço, porque imediatamente o Jnani, aquele com a compreensão clara, firme, sempre presente, né, imediatamente vai como é que se diz? Expor o impostor, né? Essas ideias do impostor, do ego, né? Então, imediatamente o ego é exposto e esses desejos são desistidos, abandonados, né? Então, ele é um homem de conhecimento firme, somente um homem de conhecimento firme, né? Que é esse Jnani, que o Arjuna queria saber como é que ele se comporta, né? Ele desiste naturalmente, quase sem esforço, dos desejos, né? E ele permanece satisfeito em si mesmo, por si mesmo. Então, foi essa resposta linda, maravilhosa do Lord Krishna, né? Que nós desenvolvemos parcialmente. E no desenvolver desta resposta, né? Deste verso 55, né? Que foi uma colocação, foi uma parte, um diálogo, né, no qual Krishna estava respondendo a questão de Arjuna, né, ele apresenta, né, o fato de que ele é satisfeito porque ele é um homem de conhecimento firme. O conhecimento firme é aquele conhecimento não sujeito ao esquecimento, né, ele é sempre presente, porque ele possui esse conhecimento firme, ele é satisfeito por si mesmo, e assim ele desiste dos desejos na medida que eles ocorrem na mente. Mas o Jnani não deve ter desejos? Sim, não tem desejos vinculativos. O que é um desejo vinculativo, Celiane? É um desejo que nos compele, nos força tiranicamente, entendeu? A enganjá-lo e correr atrás daquilo que o desejo nos dita, né? É um ditador realmente, né? Quando ele é um ditador, quando é uma força, né, irresistível, né? Então, ele se torna realmente, né, uma tendência, né, uma tendência muito perturbadora, né? Então, somente o indivíduo com conhecimento firme, né, ele é capaz de neutralizar os desejos, né, vinculativos, esses desejos profundamente arraigados que operam de modo quase que tirano, né? Então, é um modo de apresentar o que é a solução. A solução é desistir dos desejos obtidos na mente. Mas não é tão simples no início, requer muita disciplina. Então, o Swami Paramarthananda, ele disse que nesse verso 55, o Lord Krishna apresentou a solução, que é um conhecimento, um autoconhecimento firme, sólido e sempre presente, claro e sempre presente, né? E que
o indivíduo que tem esse conhecimento, ele é satisfeito em si mesmo, por si mesmo, né? E, naturalmente, ele desiste dos desejos. Então, qual é a sadhana apresentada aí? É a desistência dos desejos, porque os desejos são a raiz da problema humano. Os desejos vinculados. Martananda, ele quis elaborar um pouco mais nas sadhanas, né? Nas sadhanas do Vedanta, e ele explicou um pouco que as sadhanas não somente, né, envolvem a vigilância e a desistência, né, dos desejos, na medida que eles surgem na mente consciente, mas envolvem principalmente, né, no estágio mais antecedente, a exposição da mente, a exposição do intelecto aos ensinamentos dos Upanishads, né? Então, quando você chega no Vedanta, para desenvolver esse conhecimento firme, que vai permitir a você permanecer satisfeito em si, por si, e por sua vez, desistir dos desejos sem nenhuma dificuldade, para que isso ocorra, nós precisamos de passar pelo processo Shravana, Manana, Nididhyasana, né? Então, o Swami Paramarthananda estende esta sugestão de sadhana do Lord Krishna, dizendo que nós temos que passar primeiramente pelo Shravana, Manana, Nididhyasana. Ouvir os ensinamentos, né? Expor a mente aos ensinamentos, contemplar sobre os ensinamentos, né? Ouvir de quem? Ouvir de um professor qualificado, né? Aí depois contemplar, refletir e resolver aquelas dúvidas, né? Aquelas suspeitas, aquelas vaguezas, né? Aquelas abstrações, né? Aquelas distorções de compreensão, nós temos que resolver, tem que ser claro. O meu conhecimento tem que ser em total harmonia com as declarações dos Upanishads, né? Então, eu vou, com a ajuda do professor e das escrituras, fazendo o meu Shravana, o meu Nididhyasana, e aí, gradualmente, eu vou tornando esses conhecimentos claros, firmes, né? E, pelo menos, intelectualmente livre de qualquer dúvida, né? Então, neste processo, nós vimos um pouco o conceito do Shravana, do Manana, que não é nada de novo para nós, do Vedanta Brasil, né? E depois o Nididhyasana, né? Onde é que eu estou? Aqui. Então, nós vimos o Shravana, o Manana, né? Quando eu faço o Manana, eu removo os obstáculos intelectuais. Isso, né, eu aproveitei para ressaltar um pouco ontem, dizendo que os obstáculos intelectuais, eles precisam ser resolvidos, as dúvidas, né? Com isso, o conhecimento foi convertido em convicção absoluta do ponto de vista intelectual. Então, já não é mais uma hipótese, já não é mais uma sugestão, já não é mais uma ideia, já não é mais uma teoria, né? Ele se torna uma convicção. Por quê? Porque ele está absolutamente bem estabelecido na lógica, né? No exame das minhas experiências, né? Então, eu observo a lógica, né, dos ensinamentos, a lógica que embaça esta convicção, que basta estas declarações upanishádicas, né? Então, esta convicção, baseada na análise lógica da minha experiência não devidamente examinada, irá resolver o problema a nível intelectual. Em outras palavras, vai remover os obstáculos intelectuais, ok? Então, não é mais uma ideia, mas se torna um fato para mim, um fato intelectualmente. Agora eu não tenho mais dúvida, eu sou a consciência e existência cuja natureza é não dual, uma sem um segundo, por sua vez, infinitamente não limitada, né? Então, eu resolvi o problema intelectual. E então vem a terceira etapa. A terceira etapa é que eu manejei meu intelecto para remover essas dúvidas, né? E aceitar essas declarações, esses Mahavakyas do Vedanta, né? E não haver mais problemas intelectuais. Aí o Swami Ji fala assim, mas a remoção dos obstáculos intelectuais, ou a convicção intelectual, não basta, não é suficiente. Não é suficiente, mas é importante que saibamos que é fundamental, né? É indispensável essa convicção intelectual.
Ok. Então, qual é a terceira etapa, né? Simplesmente eu compreendi a lógica e agora eu aceito, né? Eu aceito a lógica apresentada pelos Upanishads, né? Mas ainda assim existe um outro ponto. Qual é esse ponto, né? O ponto é que até então eu estou ouvindo que, né, eu sou Brahman, né? E que Brahman é isso, isso, isso e aquilo. Mas ainda assim, né, eu sabendo tudo a respeito da identidade entre Jiva Atma e Paramatma, ainda assim permanece um gap, né, um intervalo, um espaço no qual eu preciso de reivindicar absolutamente o fato da minha convicção, a minha convicção intelectual como um fato. Eu sou consciência pura. Eu não sou a consciência individual humana. Eu não sou a mente humana. Eu sou a consciência universal, cósmica, não dual, a consciência que brilha nos intelectos de todos os seres vivos, que brilha nos corpos sutis de todos os vivos, humanos e não humanos. Então, esta convicção, ela tem que ocorrer a nível o quê? A nível emocional, né? A nível emocional. E por que o Swami coloca a nível emocional? Intelectualmente a gente compreende, né? Mas se emocionalmente eu não estabelecer, eu não reivindicar a minha identidade de tal modo que eu passe a viver, né? Viver como entidade experienciadora, né? Eu passo a viver a partir daquele ângulo, a partir daquela perspectiva de que eu sou a consciência e eu não sou o complexo corpo-mente, né? Então, isso é uma conversão colocada pelo Swamiji, muitas vezes, do conhecimento intelectual, que é importantíssimo, num conhecimento emocional. O autoconhecimento deve ser convertido em autoconhecimento emocional. Aqui ele coloca como uma força, muitas vezes ele coloca como um equilíbrio mental, emocional, psicológico, né? Porque agora eu vivo através da mente, eu vivo através deste centro emocional que está em contato constante com os objetos e experiências, e ele percebe e sente emocionalmente, né, esses contatos, né? Então, este conhecimento intelectual, ele tem que criar raízes no nosso centro emocional, de modo que quando a gente experimente o mundo, principalmente as adversidades propostas por Ishvara, entendeu? A gente não perca este equilíbrio, esta força mental, emocional, psicológica. Por quê? Porque este autoconhecimento ele já não é somente intelectual, ele se espalhou em todos os aspectos do meu corpo sutil, de tal modo que o Jiva Atma, agora sendo muito bem equilibrado, geometricamente equilibrado do ponto de vista do corpo sutil, né, ele experimenta o mundo de acordo com a sua convicção intelectual a respeito de si e do mundo. Já não existe mais uma dicotomia, já não existe mais, né, uma divisão entre o que eu sei e o que eu sou do ponto de vista prático da minha experiência humana, né? Essa personalidade emocional que está predominantemente transacionando no dia a dia da vida. Então, a gente vive através do intelecto, mas a gente transaciona principalmente através do nosso centro emocional, porque o intelecto determina, mas aí o intelecto, né, aciona uma resposta, né, e quando a gente responde imediatamente, a gente vai receber o primeiro impacto emocional das nossas respostas, né? Se eu digo para o Marcelo, Marcelo, você precisa crescer cabelo, aí imediatamente eu vou receber uma resposta dele, né, que talvez seja insultante, né? Aí imediatamente né, eu vou já sentir, eu vou ter uma resposta emocional a minha resposta já apresenta um feedback emocional. Então a gente vive através do centro emocional. É o centro emocional que recebe a resposta, estímulos, os estímulos do campo que provocam uma resposta minha, que, por outra vez,
provoca um outro parábola da carne, outro estímulo mental, emocional. Então, a gente vive com o emocional. Vocês compreendem isso? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Só pontuando aí, a sua pergunta já contém uma carga emocional, né? Porque você falou a sua resposta já tem, e aí o que vem do Marcelo seria emocional também. Na verdade, a sua pergunta já tem uma carga emocional, é isso, né? A minha pergunta É que você falou resposta no lugar de pergunta. porque a pergunta, no caso, é uma resposta, né? Por exemplo, você é um estímulo para mim. Toda vez que eu vejo essa careca bonita, entendeu? Você me estimula a falar sobre ela, né? Aí a minha resposta a esse estímulo, né, é falar, né? Falar da sua careca, né? Então a resposta, né? Eu perguntei a você, falei alguma coisa, mas o que eu quero dizer é que a gente vive predominantemente porque nós somos entidades que interagimos com o campo, transacionamos com o campo. Isso ocorre sempre através desse centro emocional, tá? Tanto a resposta, o estímulo vindo do campo, quanto a nossa resposta, né? Elas têm essa fragrância emocional muito grande, entendeu? O intelecto, ele é mais cool, né? Como a gente diz em inglês, mais cool. O intelecto é aquele aspecto que vai determinar, discernir, né? Escolher, né? Discriminar e dizer assim, não, eu vou virar para a direita, eu não vou virar para a esquerda, por exemplo, né? Eu vou comer uma maçã hoje de manhã e eu não vou comer batatinha frita para o café da manhã, porque não vai ser bom para mim, né? Então, o intelecto, ele não tem uma carga emocional muito grande, como vocês já notaram. O intelecto é mais cool, né? Ele não sofre mais desta problemática emocional. Agora, como o corpo sutil, né? Como o Jiva Atma, né? Em seu aspecto sutil, é um organismo integrado, único, né? Se o centro emocional estiver agitado, perturbado, disturbado, o intelecto também sofre, né? Quando a gente sabe, quando nós estamos numa situação mental, emocional, né, agitada, preocupada, né, etc., etc., o que ocorre com a nossa faculdade intelectual, ela é comprometida um pouco, entendeu? Por isso que a gente jamais deve tomar decisões importantes sobre efeito de perturbação emocional, psicológica, né? A gente tem que esperar a água se acalmar, né? Aí depois, ok, agora sim. Por quê? Porque esses centros, eles são parte de um organismo integrado, né? A gente divide isso do ponto de vista didático, e não somente didático, do ponto de vista prático, a gente sabe que eu tenho um centro de memórias, né, que é praticamente não emocional, ou algumas delas têm uma carga de emoção também, mas são arquivos, né? Mas aí eu tenho esse centro, né, que é o centro mental emocional. Toda vez que eu entro em contato com os objetos do campo, aí eu tenho o meu intelecto, né? Existem centros diversos ali, né? Mas principalmente o intelecto, né? O intelecto é aquele aspecto mais estável do ponto de vista emocional, né? Ele simplesmente determina, né? Então, nós estamos transacionando com a vida o tempo todo com o campo, e por isso que é importante que este autoconhecimento não permaneça somente a nível da nossa faculdade intelectual, né? Porque aí tudo bem, eu sou devidamente autorrealizado, eu sei quem eu sou, né? Mas o que ocorre? Ocorre que no dia a dia, né, eu dou chilique, né? Ah, você dá chilique por quê? Porque eu quero o que eu quero, né? Eu sou como uma criança do ponto de vista emocional. Eu dou chilique mesmo, tá? Mas eu sou um Yanni porque intelectualmente eu sei quem eu sou. Não parece estranho, Laerte? Né? Muito estranho, né? Então, intelectualmente eu sou autorrealizado, mas emocionalmente eu dou chilique como uma criança, né? Então, é o exemplo típico de um conhecimento, um autoconhecimento intelectual que não criou raízes no centro emocional, né?
Aí o Swami também elabora um pouco mais, eu já elaborei bastante, ele fala que a gente usa pouco o intelecto, mas a gente usa muito, né, o nosso centro emocional. Né? Então, ele diz que até mesmo os sistemas de estudo, faculdade, isso e aquilo, né, o intelecto não é muito utilizado, não. Tá? As pessoas entram naquele sistema de decorar muita coisa, de aceitar as coisas sem realmente discernir, discriminar, duvidar, questionar, né? Até o sistema da educação é parte de um doutrinamento, né? Muito frequentemente nos dias de hoje. Então, a gente usa pouco, né? A gente usa pouco, realmente. E quando a gente discrimina, um outro aspecto interessante, Marcelo, é que quando a gente discrimina, quase que invariavelmente a gente discrimina segundo os nossos gostos e desgostos. Vocês já notaram isso? A faculdade de discriminação, ela é quase que invariavelmente desperdiçada, porque o parâmetro de discriminação é entre o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu quero e o que eu não quero. Né? Então, eu sou movido por essas vasanas e a minha discriminação é uma discriminação pobre, né? Em vez de discriminar, né, o que é justo e o que é injusto, o que é dármico e o que é adármico, né, o que é realidade e o que é irrealidade, né, eu vou discriminando somente o que eu quero, o que eu não quero, né, com base no que eu quero, o que eu não quero, né? Então, né, o pouquíssimo que nós usamos, raramente usamos o nosso intelecto. Aí ele dá um exemplo aqui interessante. Fala de manhã cedo é a nossa personalidade emocional que predomina, né? A gente já acorda meio assim, não quero sair da cama, pior ainda, tem que trabalhar, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que preparar o café da manhã. Então, a gente já fica um pouco incomodado emocionalmente quando a gente acorda, porque antes a gente estava curtindo o Ananda Maya Kosha do sono profundo, onde não existe nenhum problema, né? Não existe nenhuma dificuldade, nenhuma dualidade. Então, a gente já se sente um pouco emocionalmente incomodado quando a gente acorda, né? Aí, se o café veio, mas não veio, tá sem açúcar, né? Aí você vai, ok, rapidamente me visto, vou pegar o carro está velho, já não está querendo pegar, eu tenho que pedir para alguém ajudar para empurrar o carro. Aí eu emocionalmente eu já estou dando, né, quase ao ponto de dar chilique mesmo. Trânsito assim, uma pessoa te dá uma fechada e aí você explode, né? Aí você explode, começa a brigar com o outro, aí você leva um soco no nariz no meio do trânsito, né? Tudo isso por quê? Porque a gente está vivendo, né, a partir da nossa personalidade emocional, né? Isso para ilustrar o fato que onde é que está o intelecto em tudo isso? Por que o intelecto não estava lá intervindo, né? Intervindo. Intervindo, né? Dizendo assim, ei, para aí, você, personalidade emocional, fica quieto aí, porque agora eu assumo o comando aqui, entendeu? Você precisa parar de dar chilique, né? As coisas são do modo que são, é o seu Parabada Karma, entendeu? E você é um Karma Yoga, porque você já está estudando Karma Yoga já há tantos anos, você se propôs como um Karma Yoga, aceite, né, o Parabada Karma, aceite o despertar da manhã, com todos os afazeres, né, muitos deles não muito agradáveis, como ficar 1 hora no trânsito de São Paulo, por exemplo, ou 2, aceita tudo isso, por quê? Porque não existe nada que você possa fazer para mudar o engarrafamento de São Paulo. Você pode mudar de São Paulo, que é uma ótima ideia, deixar São Paulo, né? Uma ideia excelente. Né? Mas, até que você possa fazer isso, você para de dar chilique e aceite aquilo que você não pode mudar. Né? Mas o intelecto não, ele é suprimido, porque quando esse centro emocional se aflora no corpo sutil, o Jiva Atma é tomado por essas forças, né? E aí o intelecto, né, fica quieto. Não, a personalidade emocional, ela se torna grande, dá um tapa no intelecto, fica quieto, porque aqui quem comanda sou eu.
eu dou chilique e é assim mesmo. E você também vai pagar por isso, porque você vai ficar todo perturbado e não vai nem conseguir mais discernir, né, quando você chegar no trabalho. Portanto, eu devo obter esse conhecimento, esse autoconhecimento, de modo que ele me liberte emocionalmente, né? Ah, não, eu sou livre do samsara, né? Não, só intelectualmente, só intelectualmente. Emocionalmente eu não sou livre, não. Né? Não, isso já é uma outra coisa. Não, esse autoconhecimento, este moksha, o moksha é a conversão do autoconhecimento intelectual em autoconhecimento emocional, ok? Esta que é a frutificação do autoconhecimento, né? Como é que ele frutifica? Frutifica quando ele se espalha, né? Ele se no corpo sutil, de tal modo que o nosso centro emocional é purificado, né? E nós podemos, né, desenvolver este vairagya, esta despaixão, esta equanimidade, esta aceitação por aquilo que não podemos mudar, né? Então, este é um sinal de um sábio, né? Este é uma descrição de um Jnani, né? É aquele que não dá chilique, porque o autoconhecimento, ele criou raízes na personalidade emocional, o que é sinônimo de, né, frutificação do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma coisa, a frutificação é esta força, esse equilíbrio emocional. É o fato de o indivíduo viver de acordo com o conhecimento. Não haver um conhecimento e haver uma vida do ponto de vista emocional que são contraditórias. Portanto, este conhecimento intelectual precisa ser convertido em liberdade emocional. Eu me liberto de todas as reações emocionais doentias ou negativas, né? Essas reações, né, violentas, né, como dar chilique, né, ou como ficar irritado e raivoso sempre, né, e jogando a raiva e a irritação para os outros, né? Então, esta liberdade emocional são os frutos, né? É o fruto do autoconhecimento. E o Swamiji aqui apresenta como uma imunidade emocional, sem a qual o autoconhecimento ele ainda não frutificou. Tá? Uma imunidade emocional. Esse é um tema muito interessante, muito curioso, porque, como vocês sabem, fui associado, né, e ainda sou, de qualquer modo, associado ao James Swartz. E o James Swartz nunca foi uma pessoa fácil, ele sempre reconheceu isso. Né? Ele sempre teve algumas respostas ou reações emocionais fortes, né? Às vezes violentas, conflitantes, né? E aí o Jnani pode sempre dizer, não, eu não sou as minhas vasanas, eu não sou as minhas reações, entendeu? Eu sei que eu sou Brahman, né? E o James sempre foi muito mestre em dizer isso. Não, eu não sou as minhas vasanas, não sou as minhas tendências, não sou as minhas reações. Eu sou a consciência. E eu não estou preocupado em converter ou de purificar ou de me melhorar do ponto de vista emocional, porque eu não sou as minhas emoções. Você percebe o quanto sutil é tudo isso? Não, autoconhecimento é saber que eu não sou as minhas emoções, não sou as minhas respostas, não sou as minhas vasanas, eu sou Brahman. Este é o autoconhecimento. Mas de que vale esse autoconhecimento se você ainda vive sob efeito de irritações, raivas e emoções negativas aqui e ali, entendeu? Então, é uma área muito, digamos assim, gray, sombria, né? Que a gente tem que, né, observar, mas no final Por isso que eu me voltei tanto para o Swami Paramarthananda, ele é muito prático, pragmático mesmo, ele apresenta as coisas de um modo mais transparente, claro, né? Naturalmente, a vida de um Swami, ela é uma vida muito mais contida, né? No ashram, ou então naquela função única, que é expor os ensinamentos, estudar e compartilhar os ensinamentos. O Swami Paramarthananda já dá uns 40 anos que ele não faz nada, 30, 40 anos, que estudar os Upanishads e compartilhar, né? 5 dias por semana ali em Chennai.
Tá? Então, o indivíduo fica menos exposto, né, aos traços de personalidade, às reações emocionais. Né? Mas eu acredito que o Swami seja uma pessoa que esse Swamiji, né, o Swami Paramarthananda, que emocionalmente ele é equilibrado, entendeu? Embora eu não tenha tido contato com ele, como eu tive com o James Swartz. Eu não pude observar o Swami Paramarthananda, mas eu confio, né, que ele seja uma pessoa emocionalmente também purificada através desse autoconhecimento, tá? Eu observo ele, sim, através de suas palavras, e eu vejo uma elegância, um equilíbrio, e eu vejo uma ausência, né? Uma ausência de como é que se diz? De inadequação naquilo que ele diz, entendeu? Até mesmo as piadas, brincadeiras, né? Eu as vejo sempre muito, muito elegantes e adequadas, né? E, enquanto que não todos os gurus a gente vê isso, a gente vê algumas escorregadas aqui e ali, entendeu? A imunidade emocional é absolutamente importante, mais do que importante, ela é indispensável para que você possa realmente desfrutar do autoconhecimento, né? Ou então você vai estar sempre andando por aí dizendo Aham Brahmasmi, mas você vai estar falando Aham Brahmasmi com raiva, que é pior ainda, o Swami colocou aqui chorando, né? Yani era o Yuji Krishnamurti, não Jay Krishnamurti, Yuji Krishnamurti. Ele era um cara mais raivoso que eu conheci. E teve um período da minha vida que eu li tudo sobre ele e fiquei até envolvido com as ideias dele, né? Mas ele apresentava, né, o Aham Brahmasmi dele, as declarações de ser um Yani, sempre com raiva. Né? O Swamiji está falando aqui, então você vai estar por aí, andar por aí, né, falando Aham Brahmasmi, né, irritado, nervoso, raivoso, chorando às vezes, né? Então tem alguma coisa que está faltando, né? Então, ele fala aqui sobre um outro ponto, né, uma outra ilustração, que é parte da signature, né, da assinatura dos ensinamentos, né, do Swami Paramarthananda. Ele fala sobre o QI, né, o coeficiente de inteligência intelectual. Né? Então, esse QI é uma coisa. Né? O indivíduo pode ter um QI muito alto, né? Cientistas, né, e pessoas em todos os campos de conhecimento, né? Pessoas famosas, pessoas que são milionárias, bilionárias, né? Mas ainda assim eles podem ser totalmente desequilibrados emocionalmente. Então ele tem esse conceito que aqui embaixo ele aparece, muito mais importante do que o QI é o QE. O QE é o coeficiente emocional, né? Coeficiente de inteligência, tudo bem, né? Você é inteligente, você vai desfrutar dessa inteligência, mas a inteligência não está criando aquela imunidade emocional que te permite de viver uma vida feliz, né? Sempre preocupado, por exemplo, entendeu? Então, muito mais importante do que o coeficiente de inteligência, né, é o coeficiente emocional. Né? O problema do indivíduo, neste caso, não é o coeficiente de inteligência, é o coeficiente emocional. Não existe de jeito nenhum, eles não possuem nenhuma imunidade emocional, principalmente os caras que estão acostumados a obter o que eles querem de um modo ou de outro, né? Corrompendo o sistema ou não, eles não têm nenhuma imunidade emocional. Se os desejos deles forem obstaculizados, eles vão violar o Dharma porque eles querem o que querem e eles têm poder econômico, poder político, né? Então você vê isso, né? O coeficiente emocional não existe. Então esta conversão de coeficiente intelectual em coeficiente emocional, né, é absolutamente importante.
Caso contrário, o conhecimento não ajuda na prática, né? Esta conversão é como ir de um país para o outro. Você tem muitas rupias, por exemplo, né? Você chega na Europa ou nos Estados Unidos com o real, mas você tem que converter na moeda local, né? Então, você tem que converter o seu conhecimento intelectual em conhecimento emocional para, do ponto de vista prático, você transacionar do mundo, do mesmo modo que a gente converte o real em dólar para transacionar nos Estados Unidos. Caso contrário, você chega lá com real, as pessoas vão dar uma risada e perguntar a você, que dinheiro é esse? Ok. Este é o terceiro e último e mais importante estágio, chamado de Nididhyasana. Eu tenho que estudar quais são minhas fraquezas emocionais. Essa é forte, hein? Aí pega na veia do pessoal. Por isso eu acho que o pessoal não está gostando muito dessas aulas do Gita, porque todo mundo se sente um Jnani até que o Swamiji chegue aqui com o Gita, até que o Krishna chegue com o Gita e comece a expor, né, as nossas falhas e fraquezas, né, emocionais, né, os nossos chiliques pessoais que só nós sabemos, né? Ok. Quais são as minhas fraquezas emocionais? Eu preciso me confrontar com as mesmas, né? Em vez de simplesmente dizer, não estou interessado nesse Bhagavad Gita do Vedanta Brasil, deixa eu fazer outras coisas. Eu vou estudar alguns Upanishads por conta própria, né? Não. Que a sugestão é, vamos fazer um inventório, né? Uma análise para ver onde estão algumas fraquezas emocionais ainda, né? Não, mas eu já sou autorrealizado. Então, tudo bem. Fique com suas fraquezas e reações emocionais perturbantes, né? Muitas pessoas têm tantas variedades de complexos mentais e emocionais. Todos os complexos que eu tenho devem ser analisados à luz do conhecimento. Aqui, esse complexos, variedade de complexos emocionais, esse complexo é uma palavra, uma expressão que era muito usada muitas décadas atrás, quando eu era muito jovem, né? O principal que a gente conhecia era o famoso complexo de inferioridade. Vocês lembram dessa expressão? Complexo disso, complexo daquilo. No início era complexo de inferioridade, depois eles foram encontrando outros complexos, né? A pessoa é complexada. Nossa, complexada, o que você quer dizer com isso, né? Então, cada indivíduo, né, tem complexos emocionais diferentes. Todos esses complexos, né, essas negatividades emocionais, essas reações, essas fraquezas, né, emocionais, elas precisam ser analisadas à luz dos ensinamentos do Gita, né? Porque os Upanishads não analisam, né? Vocês entendem a importância do Gita? Precisam ser analisadas, né, à luz do conhecimento exposto no Gita. Eu devo ver que todas essas respostas violentas, emocionalmente violentas, doentias, são sem sentido, né? De novo, o conhecimento é tudo, somente o conhecimento liberta, né? Por que eu vou ficar de novo respondendo, dando chilique, ficando irritado, emputecido com determinadas coisas, se eu não tenho poder de modificá-las, né? Não faz sentido, não faz sentido. Mas ainda assim eu não resisto, eu dou chilique mesmo e eu fico miserável. E faço os outros miseráveis ao meu redor também. Mas não faz sentido, né? São sem sentido. Eu devo ver que todas essas reações, né, emocionais, violentas, doentias, não fazem nenhum sentido, muito menos ainda para um vedantino, né? Para um sansari, tudo bem. Mas você tendo esse conhecimento, né, não faz sentido, né? Por que não faz sentido? Porque eu tenho o conhecimento. Ok. Então, se você tem o conhecimento e o conhecimento não neutralizou essa fraqueza, essas fraquezas emocionais, essas reações
esses complexos emocionais, essas reações, se não neutralizou e cancelou, o que está faltando? Está faltando qualificação, né? Está faltando, de qualquer modo, qualificação. A qualificação pode ser um obstáculo intelectual, eu não entendi o aspecto racional, né? A estrutura, o sistema do Karma Yoga, eu não entendi completamente, ou eu entendi somente intelectualmente, né? Ou eu entendi, mas não entendi completamente, nem mesmo intelectualmente. Tudo inicia com a compreensão intelectual, e depois esta conversão é possível de modo simples, através da prática e o exercício do espírito do Karma Yoga, lembrando constantemente, né, que eu não tenho controle sobre o meu parábola da karma. Ninguém tem controle sobre o meu destino, o destino de ninguém. Os fatores são infinitos no campo, operando, né? O único controle que eu tenho é qual? É de me manter equânime, me manter me manter saudável emocionalmente. Por quê? Porque não faz sentido dar chilique se eu não tenho nenhum controle, né? O único controle que eu tenho é sobre a minha condição mental, desde que este conhecimento seja claramente, né, e firmemente, né, reconhecido, estabelecido na minha mente, e que ele seja gradualmente convertido em conhecimento emocional sobre o Karma Yoga, as leis, né, que regem o campo, que claramente indicam que eu não tenho controle sobre o campo, de tal modo que eu possa viver sem dar chilique, porque não faz sentido para uma pessoa que realmente compreendeu, né? Imagine a pessoa que já estudou, já compreendeu e ainda assim não para de dar chilique, né? É uma situação difícil, não é difícil? É muito difícil, né? Muito difícil. O que está faltando? Não sei. Não sei, mas de qualquer modo eu não consigo, né? Eu dou chilique mesmo, né? Então, cada um de nós temos que verificar, né? Fazer uma análise profunda sobre a luz dos ensinamentos do Vedanta, sobre a luz dos ensinamentos do Karma Yoga e ver o que está pegando, quais são essas vasanas, né? Que tipo de complexo eu tenho que me compele a dar chilique quando eu não obtenho o que eu quero, porque eu quero o que eu quero, quando quero e no momento que quero, né? E se eu não obtiver o que eu quero, eu fico frustrado, eu fico irritado, eu fico raivoso e muitas vezes eu acabo deprimido, né? Então, as complexidades, são os complexos emocionais que vão se formando, né? Por quê? Porque eu ainda sou um infante, né? Eu sou ainda uma criança, eu sou ainda um bebezinho, né? Um bebezinho, como se diz, mimado, né? Eu era assim, eu dava chilique, mas dava chilique brabo mesmo, né? Minha mãe chegava ao extremo de me bater mesmo, porque eu dava chilique, né? Então, a gente não quer morrer como uma criancinha que dá chilique o tempo todo, né? Total, né? Infantilidade. Tem que obter esse conhecimento e viver segundo o sentido, né? Essa ignorância, ela é dura de ser erradicada do corpo causal, é dura sim, mas não é impossível, desde que a gente permaneça focado em nossos esforços de compreender, né, o sistema, o conhecimento, a lógica, a estrutura de Nietzsche, as leis que a gente compreende. E, de novo, essa ignorância vem à superfície, né, porque ela está muito bem arraigada no corpo causal, e a gente fuzila a ignorância com os conhecimentos do Gita, né? A gente vai, de novo, a aplicação do conhecimento, Nididhyasana, aplicação, não faz sentido, eu não posso estar aqui me preocupando por isso, entendeu? Eu posso, sim, procurar uma solução, né? Procurar uma solução é legal. Eu estou tentando procurar uma solução das semanas e semanas, porque eu comprei um carro em São Paulo, e o carro, na época, tinha uma instalação de GNV, meu amigo lá disse, isso aí é ótimo para você, vim para cá, aqui não tem GNV, não serviu para nada, e só está me dando dor de cabeça, e agora eu tenho que fazer um licenciamento e ninguém consegue resolver o problema.
porque tem alguma coisa impedindo, né, a emissão do meu licenciamento, né? E eu não consigo, despachante daqui, despachante dali. Às vezes eu acordo de manhã assim, eu lembro desse problema, eu falo, não, esse problema eu não quero pensar. Por quê? Se eu deixar esse problema entrar na minha mente, eu falo assim, será que eu vou conseguir mais dirigir esse carro? Será que eu vou ter que ir até São Paulo, no Detran de São Paulo, para tentar resolver esse problema? E os despachantes não conseguem saber o que está pegando, né? Dizem no website lá, diz que o website não está funcionando, não está emitendo até as eleições. Assim, o quê? Eu não vou poder transitar com o meu carro até as eleições, entendeu? Eu tenho que ir até São Paulo, né? Agora eu vou procurar um outro despachante, né? Então, se eu deixar este pensamento ocupar a minha mente vai ficar o quê? Preocupada, chateada, deprimida, né? Então, não, a gente tem que simplesmente não enganjar esses pensamentos. Por quê? Porque não faz sentido. Existem diversas coisas ocorrendo, eu não sei exatamente o que está acontecendo, eu só me foco em procurar a solução, jamais ficar projetando ou pensando, né, de que aí se eu não conseguir, não posso nem vender o carro porque ele não está legalizado, isso e aquilo. Não, né? A gente faz o que faz sem preocupação, este é o objetivo, né? A gente quer manter o nosso centro emocional puro, né, estável, equilibrado, imunizado contra essas reações, né, preocupantes, né? Não faz sentido a gente se envolver em tudo isso, né? A gente faz sentido a gente procurar uma solução, mas jamais projetar ou antecipar, né, os resultados das ações, porque a gente sabe que os resultados não cabem a nós, né? Não são controlados por nós, somente nós. Naturalmente, eu vou ter que fazer uma ação agora, eu tenho que procurar. Eu vou contatar algumas pessoas de São Paulo, pedir ajuda, encontrar um despachante realmente importante, né, para ver se ele consegue resolver esse problema comigo, né? Isso não é nada. Quando eu estava fazendo uma vistoria do GNV em Brasília, eu encontrei um cara desesperado. Ele sofreu um incidente pequeno, aí o policial foi lá para fazer o registro do acidente, aí ele colocou no carro dele o problema que devia ser do outro carro, ele inverteu. E o cara está há 6 meses tentando resolver isso e não consegue resolver, e não consegue o licenciamento do carro dele. O cara quase chorou, o carro lá do interiorzão de Minas, que veio até Brasília, que era o lugar mais próximo, entendeu? Então, a vida, às vezes, nos apresenta uns pepinos, né? Uns abacaxis que são meio complicados de ser descascados, né? E a gente vai fazendo o que a gente vai podendo, né? Aqui o Swami tem uma outra analogia que é muito bacana, que ele diz: essas reações não fazem sentido, né? Ele fala assim, teve uma pessoa que uma vez comentou para ele que as emoções negativas elas se desenvolvem no quarto escuro da mente ignorante. Olha que analogia bacana. Essas reações negativas, emocionais, né, doentias, né, tipo, né, dar chilique, né, ficar deprimido, raivoso, irritado, essas reações, essas emoções negativas, elas são reveladas no quarto escuro da mente ignorante. Então, o que é o quarto escuro da mente ignorante? É uma mente que não tem o conhecimento do Gita, não tem o conhecimento dos Upanishads, e ela é movida por aquilo que ela quer e aquilo que ela não quer, e dentro desta mente ignorante, né, essas reações emocionais negativas são reveladas, são desenvolvidas, do mesmo modo que o filme é revelado num quarto escuro, um filme de fotografia dos velhos tempos, não das fotografias digitais, né, eles são revelados num quarto escuro onde se faziam aquelas revelações que provavelmente se fazem ainda hoje, né? E o Swami, ele ouviu uma pessoa uma vez falar sobre isso com ele, né? Que todas essas emoções negativas, elas são reveladas no quarto escuro da mente ignorante, né? E aí nós sofremos de toda essa complexidade chamada samsara, né? Kama, Krodha, Lobha, Moha,
né, até que o indivíduo vive em total desilusão, total ilusão, sem nenhuma capacidade de compreensão entre Dharma e Adharma. E uma vez que uma pessoa tenha passado por esse terceiro estágio, chamado de Dhyasana, ela irá converter seu conhecimento em conhecimento emocional. Isso é uma promessa. A única questão é que ninguém sabe o tempo que isso possa levar, porque para cada indivíduo é diferente, porque as qualificações, ou as qualidades mentais, intelectuais, emocionais de cada um de nós é diferente, né? Se nós somos altamente qualificados, isso talvez seja uma ação rápida, né? Mas se o desenvolvimento dessas qualificações seja ainda muito, né, necessárias, né, então talvez leve um pouco mais tempo para o desenvolvimento dessas qualificações. Todos os negativos são desenvolvidos na mente, no quarto escuro da mente ignorante. Portanto, a Pravana, Manana, Nididhyasana, naturalmente, né, após, né, temos passado pelo Karma, Dharma, e em alguns casos o Upasana Yoga também. Krishna quer lidar com esses dois tópicos nesta porção. Um tópico é como converter, né, esse conhecimento intelectual em conhecimento emocional. E a outra coisa é de como converter em Shrita Rapranya, que tipo de mente você desfrutará. Essa mente é chamada de Jivan Mukta. Então, ele fala que este conhecimento ele precisa ser convertido em equilíbrio emocional e depois, em outras palavras, este é convertido em moksha, ok? Que tipo de mente você irá desfrutar? Uma mente, né, muito bem equânime, né, equilibrada, né, firme neste conhecimento a respeito de sua real natureza, né? Jivamukta é uma mente leve. Aí o Swami começa a descrever o Yami do ponto de vista da sua mente, né? A mente do Jivanmukta, né? Quem é o Jivanmukta? É aquele com autoconhecimento que é dito ser liberado do samsara enquanto ainda encarnado, né? Em palavras mais simples, né? É uma mente leve, uma mente agradável, uma mente adorável, né? São descrições do Swamiji, né? Aqui. Então, o que é uma mente leve? É uma mente com uma energia, né, positiva, uma energia, né, uma pessoa feliz. Né? Já viu uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, né? Então, é uma mente leve, né? Uma pessoa agradável, uma pessoa até mesmo adorável. É adorável porque quando você é bem estabelecido, né? Quando você é feliz em si, por si, né? Você é contente por si, esse contentamento, né? Esta felicidade, esta alegria, né? Ela transpira, ela passa, né? Ela vaza, e os outros percebem, né? Percebem isso. E, naturalmente, vê, que cara legal, ele tem uma vibe bacana, ele tem uma energia leve, uma energia, né, de amor, uma energia, né, de satisfação, né, de paz, né? Então, isso transpira, e as pessoas sentem, e as pessoas se sentem atraídas, em geral, pelos indivíduos, pelos Jivanmuktas, né? Eu fui subir um pouco para ver uma palavra. Ok. É uma mente leve, uma mente agradável, mente apreciável, adorável, uma mente que não é pesada. Muitas pessoas pensam que o Jnana significa não ter mente, né? Esse é um equívoco, é um mito, né? Ah, não, se tem mente, então não é um Jivanmukta. Não, ele tem uma mente, a mente dele é saudável, né? Jnana não tem mente é um mito,
né? Se ele não tem mente, como é que ele continua interagindo e falando, né? Ele, naturalmente, ele tem uma mente. Ok. Tenha certeza absoluta que o Jnani, o Jiva Mukta, não é uma pessoa sem mente, né? Jnani está livre da mente opressiva, a mente ignorante, né? A mente problemática. Eu gosto muito dessa expressão, né? Eu não sei se é do Swamiji ou era já do Swami Dayananda, a mente problemática, né? Aquela mente que está sempre criando problema. Vocês conhecem alguém assim? Ninguém disse, sim, eu mesmo. Ainda bem, né? Então, nós somos todos qualificados para o Vedanta. Nós não temos essa mente problemática. Como eu não tenho ainda o autoconhecimento, eu não posso falar que me conheço, que eu sou assim. Hã? Eu não tenho nem esse autoconhecimento que eu sou assim, essa mesma pessoa. Entendi. Entendi. Então, essa mente ignorante, que ela é uma mente que ela não compreendendo, né, a natureza das coisas, a natureza do campo, a natureza de Deus, a natureza da mente, né, etc., ela só fica, né, interagindo com o campo e encontrando encrenca, como eu tenho dito ultimamente. Eu gostei dessa palavra, encrenca. Então, o Jnani está sempre, né, vítima dessa mente, né, essa mente ignorante, e ele produz encrenca, né, naturalmente. Uma mente que produz conflitos, problemas, é uma mente problemática. Mas não, o Jnani possui uma mente leve, uma mente sábia, né? Ok. Jnani está livre da mente opressiva, não está lá. E sua mente é tão leve que ele não está ciente da sua presença. Esse é um outro ponto muito interessante, né? As pessoas dizem assim, não, o Jnani é a pessoa que experimenta a não mente, não mais, né? Não mente, né? É que ele diz uma coisa muito interessante. Ele tem uma mente, né? Então, por isso se enquadra, se encaixa muito bem no nosso pé, se é um sapato de qualidade, a gente passa o dia todo de lá para cá, daqui para lá, e sem nem mesmo se dar conta da presença do sapato, né? Mas se o sapato, né, acidente, se calçou ele, tem uma pedrinha lá dentro, e você não consegue parar para tirar aquela pedra, você vai ficar ciente do sapato o tempo todo, porque o sapato se tornou um sapato problemático, né? Então, quando a mente é problemática, ela chama a atenção, né? Assim, Laerte, uma mente problemática, ela aparece como um elefante na nossa sala de estar, né? Nossa, olha, a mente, eu tenho que acabar com essa mente. Você tem que acabar com a mente, você tem que torná-la quase que invisível, né? Você tem que tirar as pedrinhas do sapato da mente, de tal modo que você nem perceba a mente, você nem perceba esse ego cheio de quereres e não quereres, né? Ele não está lá como um elefante na sua sala de estar, né? Você não se torna mais tão ciente da presença da mente, porque é uma mente alegre, satisfeita, feliz, leve, né? Então, você vê o mundo através de uma mente, e a mente não fica convertendo o mundo num grande problema, né? Você vê ele como é, simplesmente uma criação dos elementos que serve a um determinado propósito. Eu lembrei-me daquela analogia da mente, né, Diane? É como uma chama de uma vela, né? Que não é afetada pelo vento, nada, diante da estabilidade dela. É isso? Esse é um outro ângulo, é uma analogia para descrever o foco da mente do Jnani, né? A mente do Jnani é mais focada em geral, entendeu? Quando ela vira para cá, vira para lá, ela é mais focada, ela não é sujeita a tantas dispersões e distrações, né? Então, uma chama, né? Uma chama livre das brisas, dos ventos, né? Que criam, né? Todos esses movimentos, a superfície do lago livre, né, de rajas e tamas, as brisas que fazem a superfície
perder a sua reflectividade, né? O seu espelho, né? Sua capacidade de refletir a sua própria natureza, né? Então, são todas analogias ligeiramente diferentes, mas apontando para algumas qualidades do Jivanmukta, da mente do Jivanmukta, né? Então, essa mente é uma mente não problemática, é uma mente que não está ali todo o tempo, né, ativa, né? A gente ativa a mente quando a gente precisa da mente e a gente repousa esta mente, aí a mente se torna quase que imperceptível, né? Mas uma mente problemática é uma mente em dificuldade, né? Uma mente que está todo o tempo, né, agitada, né, estressada, né, dispersa, né, preocupada. Preocupada é uma ótima palavra, né? Você está antecipando eventos e você já está se pré-ocupando com possíveis, né, adversidades ou circunstâncias, né? Então, tudo isso é parte dessa mente problemática. Preocupações, ansiedades, expectativas, medos, né? Tudo isso é parte do peso dessa mente problemática. Para o Jivamukta, essa mente não está presente. Ela é leve, que você nem sente a sua presença. Portanto, é dito que o Jnani tem manonasa, né? Portanto, se o cliente ele não tem mente, mas não é Facebook, depois de tanto tempo eu não tinha escrito nem que eu escrevi ali que não é uma questão de perder a mente, né? É a questão de perder a mente ignorante, né? A questão de matar a mente ignorante que morre, e somente então a mente sábia, a mente, né, autorrealizada, né? Ela nasce com a morte, ela nasce da morte da mente ignorante. Então, a coisa de morrer a mente morrer, é somente a ignorância da mente que morre. E aí a mente ela se torna uma mente saudável, uma mente alegre, uma mente feliz, né, livre de todas aquelas preocupações, irritações, ansiedades, expectativas, né, que ela se torna quase como imperceptível, né? Ela é um refletor, né? É um refletor da consciência que experimenta, né, essa fragrância que vem da consciência e se torna um agente experienciador, alegre, satisfeito, feliz, né? Então, essa mente, às vezes, é dita como manonasa, ou uma não-mente, mas não é realmente isso, não é? Não é que o Jnani não tem uma mente, ele possui uma mente maravilhosa. E o que é essa mente maravilhosa? O Krishna vai dizer isso agora. Olhe para o sloka, olhe para este verso. Qual é a primeira característica de um Jnani? Ele diz, Atma Nyeva. Linha muito importante, vamos ver o que isso significa em sânscrito. Linha muito importante. Atma Nyeva Atmana Trustaha. Jnani é aquele que está feliz consigo mesmo, por si mesmo. Era o significado do Jnani. O Jnani possui aquele tipo de mente, ele é satisfeito, feliz, né? Ele simplesmente é autossuficiente, ele é autocontente, ele não depende de eventos, circunstâncias para obter o contentamento. O contentamento é desfrutado a partir do seu estado mental, né? Porque ele é firme no conhecimento. Ele é firme no conhecimento, o conhecimento ele neutraliza esses desejos e aversões, essas vasanas. É como se ele estivesse desistindo, né, das vasanas, como o próprio verso sugere, né? Então, ele é feliz consigo mesmo, né? Esta é a característica principal do Jnani. Aí a gente diz, e aqueles Jnanis que são rabugentos, né? Porque tem alguns Jnanis que são rabugentos, né? Tem alguns Jnanis que têm alguns traços meio negativos, né? Então, porque cada construção é uma construção distinta, né? Mas o Jnani não é aquele que tem uma construção específica, né? Mas, em geral, ele possui uma mente saudável, mesmo que no processo de obter esse Jnani, alguma purificação ainda seja bem-vinda, né? Porque tem pessoas, você é um Jnani, tudo bem, mas você poderia fazer uso de um pouco de purificação, né?
Aí eu lembro o James Ward dizendo, eu fazer purificação? A pessoa me sugeriu de fazer purificação? Eu não tenho mais tempo para isso, eu já tenho 78 anos, eu vou viver minha vida, eu vou ficar fazendo purificação? Eu sei quem eu sou, né? É um ponto de vista, naturalmente, né? Então, ele está feliz consigo mesmo, contente, satisfeito consigo mesmo, ele é autofeliz, autossuficientemente satisfeito, ele não precisa de nenhum fator externo para ser feliz, ele pode precisar de fatores externos para as situações, né, as necessidades práticas da vida. O Yanni não tem preocupação, ele não precisa de nada, ele não precisa nem de comer. Não, o Yanni precisa de comer. O Yanni precisa de roupa, né? O Yanni precisa de uma cama ou de uma rede, se ele for um Yanni no Brasil, uma rede já resolve o problema, né? Então, os fatores, esses elementos práticos externos, eles são genuínos, né? Qualquer ser humano tem necessidade disso. Mas a felicidade... não, a felicidade depende da minha cama, do meu colchão especial. Tudo bem, mas... Entendeu? Se você depende do seu colchão, imagina, toda vez que você viaja, você tem que levar o colchão com você, né? Complicado, né? Fica meio complicado. Não, é melhor você ser livre e independente de tanto quantos fatores externos seja possível, né? Mas você vai precisar de comida, você vai precisar de algumas coisas. Existem, sim, dependências físicas e o autoconhecimento não isenta o Yanni deste fato, né? Ele permanece ainda dependente de algumas condições ou circunstâncias físicas, né? Como o abrigo, como a alimentação, como a roupa, né? Mas no que diz respeito à sua condição emocional psicológica, ele não depende de nenhuma circunstância, né? Para se estabelecer, para se imunizar, para se equanimizar. É o seu estado mental, é a natureza intrínseca da sua mente bem estabelecida no autoconhecimento, né? Portanto, o Yanni é aquele que, embora ele precise de comida, ele precise de abrigo, precise de roupa, ele não vai por aí mendigando, né? Uma tigela de esmolas, né? Pedindo assim, cuide de mim, cuide da minha roupa, cuide da minha casa, cuide disso. Não, né? Ainda muito menos ele não vai por aí dizendo assim, eu preciso de atenção, eu preciso de validação, eu preciso de respeito, eu preciso de ser amado, né? Idolatrado. O Yanni não vai por aí propagando, criando esses ambientes, né? De idolatração, né? Então, ele é livre, independente de tudo isso. Como eu disse no outro dia, a sua vida é para dar, né, amor e cuidado. Ela não é para implorar ou pedir amor e cuidado, né? Ele está aqui para contribuir, para dar. Ele se sente autossuficiente, né? E ele não precisa nem mesmo de implorar os cuidados materiais. Porque se ninguém cuidar, né, o Yanni vai cuidar de si, né? E se o Yanni não puder cuidar de si, Ishwara é que se vire. O Ishwara vai ter que arrumar alguém para cuidar do Yanni, né? É mais ou menos isso. Esta é uma atitude maravilhosa. Mas se eu ficar mendigando e implorando, o que acontece quando a gente depende emocionalmente, psicologicamente dos outros, né? Emocionalmente, eu não sou ninguém sem o apoio dessas bengalas, né? Dessas muletas, os outros, né? Que me concedem esta validação, este respeito, né? Tudo isso. Então, se eu dependo de tudo isso, eu me torno extremamente vulnerável, né? Aí eu sou sujeito o quê? Às sanções. A gente ouviu falar das sanções, né? Que a Europa e os Estados Unidos aplicaram sobre a Rússia, né? Então, se eu dependo realmente, né? Eu sou sujeito às sanções, mas a Rússia estava numa posição tão privilegiada que eles fizeram as sanções e ela provou ser autossuficiente. Ela não se enfraqueceu, ela até se fortaleceu, muito curiosamente, né? E o Ocidente se enfraqueceu, muito curiosamente. Mas, em geral, a gente tem essas fraquezas que nos tornam vulneráveis, e, por sermos vulneráveis, nós somos sujeitos às sanções, nós somos sujeitos ao quê? Às chantagens emocionais,
Não, eu não sei, tem alguma coisa estranha com você. Aí, imediatamente, eu tenho algumas coisas, o modo que você caminhou, eu não gostei do modo que você está caminhando, não. Né? Aí, imediatamente, né, a pessoa começa a balançar. Né? Meu Deus, tem algumas coisas estranhas com o modo que eu caminho, olha só. Ah, não, tem alguma coisa estranha com esse corte de cabelo seu. Né? Aí, imediatamente, a pessoa já se sente, né, fraca, né, insegura. Né? Então, porque ela é fraca de mente, né? Ela é sujeita a essas chantagens, essas sanções, né? Qualquer criticazinha, ela já se torna desequilibrada, né? Então, ela vai sofrer chantagens constantes, né? Como os problemas que nós vemos nos governos minoritários. Portanto, a vantagem da mente do Yanni é o Atma Nieva. Se vier, venha. Se for, vá. Né? Essa equanimidade, esta força mental de aceitar os prarabdha da vida, né? Sem perder a sua discriminação, sem perder o seu equilíbrio, sem esquecer os ensinamentos, em outra palavra, entendeu? O Yanni é firme, ele possui essa atitude, essa postura, esse equilíbrio, esta força, né? Derivada dos frutos do autoconhecimento. O que vier, veio, venha como for, ele vem e vai. Né? Mas isso não somente em relação às coisas e situações, mas em relação às outras pessoas também. Né? E não somente isso, ele é simplesmente ok, equilibrado, equânime, sem apego, sem dependência, ele é livre e independente das coisas e das pessoas, mas não para nem mesmo aí. O Yanni é até mesmo livre e independente, não apegado ao seu próprio corpo físico. Né? Este é um ponto que é realmente, né, o clímax, né, da frutificação do autoconhecimento, é esse não apego ao corpo físico, não apego a um ciclo de nascimento. Né? Ele simplesmente vê o corpo como um instrumento, o instrumento serviu um propósito maravilhoso, né? E quando ele for destinado a voltar aos seus elementos originais, o Yanni, ele permanece equânime, né? Sem nenhum problema, sem nenhum apego, sem nenhuma dependência do seu corpo físico. Ele não depende nem mesmo da condição física do corpo físico. Se eu tiver uma dependência da condição do meu corpo físico, isso a gente vê muito na juventude. A juventude traz consigo uma certa vaidade e arrogância. Eu lembro quando eu era jovem, eu me sentia invencível, imbatível. Eu costumava dizer assim, eu nunca fui ao médico e eu nunca irei ao médico. Né? Por quê? Porque eu tenho convicção, né, da minha força física, né, da minha força energética, e eu sei que nada pode me derrubar realmente, né? Então, se você depende disso, o que ocorre? De novo, você está sujeito, né, a uma, como se diz, não é uma chantagem, não é não é o outro, né? Você, no seu relacionamento com o seu corpo, né? Você é sujeito a chantagem, não é sujeito a sanções, né? Você não é sujeito mais, você se torna vulnerável em relação a Ishvara, é isso que eu quero dizer, entendeu? Porque existem leis aqui, né? Não, Ishvara me deu esse corpo cresceu, agora eu sou jovem, né? Eu tenho energia infinita, saúde, e nada pode realmente me derrubar. Então, eu dependo da minha condição física, né? O Yanni é aquele que não depende nem mesmo da sua condição mental, a gente pode ver isso também. Eu não dependo da minha condição física, né? Eu sou livre, independente das minhas experiências, das minhas funções mesmo, entendeu? Então, eu não dependo da ação física, por quê? Porque tudo que aparece, desaparece, tudo que nasce, envelhece, adoece e morre. Né? Então, se eu estiver dependendo do meu corpo físico, ou até mesmo dependendo da saúde, o primeiro choque é o quê? A velhice, as doenças, as dores, os desconfortos, né?
e a morte, né? Quando nós somos jovens, a gente nem contempla isso, né? Quando a gente começa a ficar mais velhinho, como dizem, né? Como o Sidem, como eu, o Marcelo, o Alexandre é garotão ainda, mas ele tem uma barba branca lá, meio precoce, né? A gente vai envelhecendo, a gente começa, né, a contemplar o fato de que o corpo físico ele também vai, né? Então, o Jnana é aquele, o Jivamukta é aquele que não tem nenhum problema, né? O próprio corpo físico não é um problema, ele não depende nem mesmo de sua condição física. Se vou depender da minha condição física, a velhice chega, né? E eu não vou aceitar os meus cabelos grisalhos, né? Os cabelos grisalhos, não, os primeiros grisalhos que apareceram, eu falei, what? Eu comecei a tirar, que nem aquele filme de Tom Cruise, né? Comecei a tirar uns daqui, tirar uns da barba, né? Aí, meu Deus, está chegando aqui também, e não tem jeito, né? Não vou tingir o cabelo, não vou tingir a barba, que nem o Felipe faz, eu vou deixar elas assim mesmo, né? Não, o Felipe é um garoto ainda. Então, eu vou ter muitos problemas em aceitar meus cabelos grisalhos. E aí a careca do Marcelo aparece aqui. E como é que eu vou fazer para aceitar a minha careca? Isso eu não coloquei não, hein, Marcelo? Isso aí foi Swami Ji, tá? É original do texto, né? Não consigo aceitar os meus cabelos grisalhos e muito menos a minha careca. E as mulheres, principalmente, né, elas não conseguem assim, aceitar as rugas, elas ficam pensando, você tira aqui, puxa aqui, nossa, ganhei 10 anos de vida, né? Não tem crise para esse mercado de estética impressionante, né? Está bombando. A economia pode estar totalmente no sentido inverso da economia. É por aí mesmo, né? Nos Estados Unidos também a indústria que tem mantido, uma das indústrias, né, que manteve a economia americana foi a indústria da saúde. Eles dão um remédio para envenenar as pessoas e aí a medicina moderna para estender a vida dos indivíduos de modo meio doente, né? Mas prolongando, né? Aí as pessoas vão dando todas as economias delas para a indústria farmacêutica, médico-farmacêutica. Porque todo mundo tem um apego a esse corpo físico e a gente gostaria de viver, se possível, né, 200, 300 anos, né? Se eu não aceito as minhas rugas, a minha felicidade vai para o beleléu, como eu diria, né? O Jnana, o Jivamukta, é aquele que não depende desses fatores. Então, no texto, ele tem a felicidade nática. Então, a felicidade é a natureza dele, ele compreendeu a sua real identidade, que é a consciência não sujeita ao nascimento e à morte, é a consciência eterna, sem início, né? Então, ele se identifica com essa consciência, portanto, ele é livre da dependência dos fatores temporais, né? que são relativas ao complexo corpo-mente. Ele se identifica com seu aspecto, a sua natureza imortal, e observa a sua natureza mortal passar pelo processo, né, de envelhecimento e morte, doenças e mortes, né? Ele não tem nenhum problema, por quê? Porque ele se identificou com o seu aspecto imortal. Não, eu quero me identificar com o meu aspecto imortal, mas eu quero converter o corpo mortal num corpo imortal, né? Tem pessoas no mundo espiritual que dizem, não, o Jnana, o iluminado, é aquele que consegue, né, interromper o processo de envelhecimento, reverter o envelhecimento, ou pelo menos viver, né, por 500 ou 1000 anos. Esse sim é o grande Jnana, aquele que obteve um tipo, né, uma forma de imortalidade para o corpo físico. Não, o corpo físico, como tudo aquilo que é constituído pelos elementos, eles têm uma data de validade. Até mesmo as montanhas de rocha sólida do Oregon, eu já citei esse exemplo para vocês, toda vez que eu passava lá no Oregon, tinham umas montanhas lá, uma delas é o Monte Shasta, que vocês talvez tenham ouvido, que tem uma montanha menor,
perto do Monte Shasta, né? E aquela, ela passa mais perto do highway, da estrada. Quando a gente passa essa montanha, a gente vai passando em torno dessa montanha de rocha, a estrada vai passando em torno a ela, o Monte Shasta é mais distante. E eu sempre que eu passava ali, eu ficava meio estático, né? Aí, às vezes, eu parava o carro fora da autoestrada, né? Mais próximo, olhando, e tinha um magnetismo, uma força, né? Um mistério, né? E aí eu estava comentando com o meu amigo lá, que morava ali em Monte Shasta, e ele falou assim, essa montanha aí é uma coisa energeticamente incrível. Aí ele me disse a idade daquela montanha. Era muitos milhões ou bilhões de anos superior à idade do Monte Shasta, entendeu? Então, até mesmo aquela montanha que já viveu, eu não lembro bem se foram milhões de anos ou bilhões de anos, entendeu? Até mesmo aquela montanha, ela vai morrer. Olha que loucura, ela já viveu, né, por muito tempo. Ela é um símbolo da imortalidade. É por isso que quando a gente chega nela, a gente fica de cara, assim, ó. A mente para, entendeu? É um símbolo do ser imortal, né? Esse sentimento de imortalidade do ser representado por essa montanha que atravessa o tempo, atravessa os milênios, os milhares, os bilhões de anos, né? Ainda assim, tudo que é criado é destruído, né? Onde é que está a careca aqui? Eu parei na careca. Ok. Então, o Yanni é aquele que compreendeu a plenitude inerente à sua própria, né, existência, né? E quais são as consequências naturais? O Krishna diz que a renúncia a todos os desejos na medida que eles ocorrem na mente. Renúncia aos desejos e você renuncia indiretamente às expectativas. Porque se a gente não renuncia aos desejos, o que ocorre com as expectativas? As expectativas é que criam uma maior perturbação mental, né? As expectativas é o que cria perturbação mental. Ah, não, os desejos eu deixo para lá, eu não vou tentar resistir a eles, eu não vou abandoná-los na expectativa. Não, se você aceita o desejo, se você engaja o desejo, né? Se você simplesmente, né, vive a partir desse desejo, é impossível você colocar um freio nas expectativas. E as expectativas é que é o elemento perturbante, né? Porque a gente quer, a gente faz por querer, e a gente fica esperando o resultado, e a expectativa por si já é um problema, né? Então, o melhor modo é filtrar, né? É desistir dos desejos na medida que eles aparecem na mente, né? Quando o desejo surge, a gente simplesmente, né, desiste dos desejos. Então, desistindo dos desejos, somente então eu posso renunciar às expectativas, que é o elemento perturbador da mente. E o Swami aqui apresenta uma investigação e ele diz assim, os desejos, né, por que abandonar todos os desejos? Por quê? Porque o desejo nasce da onde? Né? Qual é o útero? Né? O útero que produz, né, o desejo. Né? Então, o desejo, o Vedanta diagnostica o problema por que o desejo surge. Né? Por que esse desejo surge? Naturalmente, nós sabemos que o desejo é simplesmente um subproduto de uma causa, e a causa é a ignorância da minha natureza purna, né? A minha natureza purna é a natureza que é plena, inteira e completa, sem nenhum desejo, sem nenhuma necessidade, né? Então, o desejo nasce da minha ignorância a respeito da minha natureza purna, né? Então, se eu não tenho este conhecimento, né, eu vou estar sempre desejando algo que me complete, né? É uma pessoa sempre procurando um apoio,
né, uma segurança em elementos externos, uma plenitude através do outro, né? A gente está sempre procurando uma bengala, né? uma, uma moleta, né? As pernas do indivíduo não são fortes o suficientes para andar sem uma muleta ou uma bengala, né? Eu preciso de apoio, eu preciso de sustento, eu preciso das minhas bengalas. Da mesma forma, quando eu não me vejo como uma pessoa purna, inteira, completa, satisfeita, realizada, né? Eu penso que somente quando eu tiver a minha lista de desejos realizados, eu irei me sentir completo, pleno, né? Realizado, seguro, etc, etc, né? Então, nada disso vai nos completar, né? E nós sabemos que nós estaremos sempre experimentando o apurnativam, ao invés de o purnativam. Okay? Se eu reconheço a minha natureza como Satchitananda, eu experimento o purnativam, mas se eu projeto a plenitude, a completude, né, nos meus objetos de desejos, eu vou permanecer me sentindo incompleto, né? Os desejos estarão sempre lá e eu permanecerei no estado apurnativam. Desejo não é uma doença em si, é um sintoma da sensação de incompletude. Aqui o Swamiji, ele lembra o desejo não como uma doença por si, mas existe um sintoma de uma doença, e a doença é o quê? É a ignorância a respeito da minha natureza plena, né? Então, a minha ignorância a respeito da minha natureza plena produz o quê? O desejo por plenitude ou completude através do ganho dos objetos de desejo, né? É muito simples a lógica, né? Então, o desejo é um sintoma, a causa realmente destes desejos é a ignorância de minha natureza plena, inteira, completa, como consciência, né? É um sintoma desta sensação, desta crença em incompletude. E no caso do Yanni, ele não se vê como incompleto. Ele não se vê como Atma, como não completo, como não realizado. Portanto, ele não precisa fazer nada para se completar, né? Então, qual é a diferença? O Swami, o Yanni, né, o Jivanmukta não faz nada realmente movido pelo desejo de completude, né, de plenitude, né? Porque ele sabe que ele é inteiro e completo, né? Então, mas ainda assim ele faz, né? Então, a questão é, o que movia Shankaracharya a fazer tanto? O que movia Swami Shimaya, Swami Dayananda, né? Swami, todos nós, a fazer tantas coisas? O que move os Yanis a fazer tantas atividades? Será que os Yanis inativos, como Ramana Maharaj, eles são superiores porque os Yanis ativos, talvez eles possuam ainda um pouco desta doença do desejo que os compele à ação, né? Não, não é exatamente assim. São as ações fundadas na crença equivocada de que uma ação e seu resultado possa me completar. E se eu já sou completo um pouco mais, né? A pessoa, quando ela começa a imaginar que a ficha caiu, né? Ela fala, tudo bem, eu sou inteira, completa, né? Inteiro, completo e satisfeito, etc. Mas, né, eu faço o que eu faço, existe um desejo por um pouco mais de completude, algo que possa adicionar mais plenitude, mais ananda, mais satisfação a esta satisfação derivada do autoconhecimento. Isso é muito comum, pessoas que têm um certo autoconhecimento quererem adicionar um pouco mais de completude através do ganho dos objetos de desejo. Mas os objetos de desejo não possuem completude, entendeu? É uma armadilha, uma trápula, né? Esses pensamentos que muito frequentemente amarram os indivíduos de volta no samsara. Vocês compreendem?
No caso do Yanni, ele não se vê como um ser incompleto, né? Ele não precisa de fazer nada motivado por essa ignorância, que isso irá me completar ainda mais, né? Eu posso usar as coisas do mundo, eu posso fazer ações no mundo, mas nada dessas coisas, nada dessas ações tem o objetivo de me completar, porque eu já sou pleno, inteiro e completo. Usar uma coisa é diferente de precisar de uma coisa, né? Uma expressão do Swamiji, usar as coisas é diferente de precisar de uma coisa, né? Usar o corpo físico como instrumento de interação é uma coisa. Agora, depender do corpo físico ao ponto, né, de ficar desesperados com a ideia da mortalidade do corpo físico, né? Eu lembro, quando era bem jovem, eu tinha um tio que era um tio muito próximo de mim, né? Ele gostava de mim, eu gostava dele, ele me levava para o Maracanã para assistir futebol, né? E a gente se dava muito bem. Aí ele teve uma doença, né? Ele teve uma coisa que ocorreu, um derrame, alguma coisa no cérebro dele, e ele ficou em coma por muitas semanas, né? Foi o primeiro contato que eu tive com a morte, com a mortalidade. E eu fiquei tão mobilizado por aquilo, eu ia sempre lá no hospital, ver aquele corpo dele ainda vivo, né? E as pessoas esperando por um milagre, né? Minha tia esperando por um milagre, até que o corpo dele, né? O prana, né? A energia vital, deixou o corpo se tornou um corpo firme, frio e duro, né? E aí eu fui para lá, eu fiquei colado naquele corpo, né? Morto, né? E foi uma coisa muito estranha, muito atraente. Eu chorava, e eu tocava aquele corpo, eu beijava a testa do meu tio morto, né? Foi o primeiro contato e foi um choque enorme. Por quê? Porque eu entrei realmente, diretamente em contato com a mortalidade do corpo físico. Só o Yanni é aquele que não depende do físico, né? Aí a pessoa vai dizer, mas como não depende do corpo físico? Sem o corpo físico, o Jiva Mukta não é Jiva Mukta. Não, mas o Jiva Mukta nunca foi Jiva Mukta. Jiva Mukta é somente um status, né? Um símbolo. O Jiva Mukta sempre foi a consciência, né? Ele perdeu um instrumento que permite a consciência transacionar em dualidade, mas ele permanece como consciência. Ah, mas sem consciência ele não consegue mais experimentar e transacionar. Ele fala assim, mas o Yanni é aquele que já não tem tanta motivação por transacionar e experimentar a dualidade, né? Ele quer repousar na unidade sua com o Criador, na unidade sua com a natureza do Criador, em Brahma, né? Então, ele está livre até mesmo do apego, da dependência, né, do corpo físico, né? Onde é que eu estou aqui? A gente usa as coisas, mas a gente não pode desenvolver um vínculo de dependência das coisas, e isso inclui o nosso corpo físico. Então, ele coloca aquela analogia das pessoas que saem de manhã cedo na Índia, né, décadas atrás, nas partes mais ricas da Índia, né, em Mumbai, iam caminhar lá em torno da praia, aquela praia suja, né, vestidos, né, de indianos, com uma bengala. Então, a bengala ali era simplesmente um estilo, né, era um acessório moda. Aquela bengala ali não era uma bengala de apoio. Então, se você usa uma bengala simplesmente como um acessório moda, né, você não está dependente daquele, pode até estar um pouco dependente psicologicamente, mas se a bengala cair, você não cai. Agora, se você depende da bengala, se a bengala cair, você cai, né? Então, este é o ponto aqui. O Yanni, ele tem um equilíbrio tal, que se a bengala cair, ele não cai. Se o corpo adoecer e se encontrar num processo de terminal, né, ele não cai. O corpo cai, mas ele não cai, entendeu? O Yanni pode ter pessoas ao seu redor, ou várias outras coisas ao seu redor. Para o Yanni, todas essas coisas são como o quê?
são como bastões, bengalas, né, que ele usa, né, mas sem dependência, né? Então, ontem nós falamos um pouco do Yanni, dentro do contexto do que foi dito ontem, eu disse que o Yanni é uma pessoa, em geral, muito solitária, mas não significa que todos os Yannis, todos os Jivamuktas, vivam em isolamento, né? Ele vive em solidão porque ele não tem ganchos ou laços de relacionamento, entendeu? Que vinculantes, né? Ele simplesmente vai flutuando, né, em torno das pessoas. Tem Yannis que, por motivos diversos, eles têm um ashram, têm atividades, ele tem muitos estudantes, e algumas pessoas vivem, né, com pessoas ao redor, mas eles jamais criam vínculos dependentes dessas pessoas e dessas coisas. É como o bastão, né? É como a bengala que é usada, mas sem nenhum vínculo de dependência. Então, a gente procura essas bengalas devido ao quê? A causa de tudo isso é o quê? É aquela fraqueza mental, emocional, derivada da autoignorância. Quando a gente é autoignorante, nós temos uma mente fraca, sujeita às sanções, às chantagens emocionais, né? E aí a gente fica preso, né, no samsara, vinculado a coisas e pessoas. Mas da onde vêm esses desejos? Onde estão esses kamas? Da onde eles são generados? Da onde eles, né, aparecem? Né? Porque no início do verso, o Krishna dizia, o Jivamukta é aquele que, né, que abandona, não, aquele que... quem que lembra a palavra, a expressão? É aquele que rejeita, não é aquele que abandona, é aquele que existe. O Yanni é aquele que desiste dos desejos. Mas onde é que esses desejos vêm? Que até mesmo em alguns Yannis, eles ainda aparecem, muito embora os Yannis, eles não, né, deem atenção. E dizem assim, não. Obrigado. Essa ideia, né, na superfície, ela parece interessante, né? Eu gostaria muito, né, de poder tomar uma como é que se diz? Uma copa de gelato italiano de pistácio, né? Mas vou ter que viajar, pegar um avião, ir até a Itália, né? Ou ir até Brasília, encontrar uma gelateria italiana genuína que vende um gelato de pistácio, né? Você dizer, não, essa ideia, ela parece interessante, mas ela não vai me completar, vai me causar somente dificuldade. Aí imagina se eu vou lá e o pistácio está em falta naquele dia, né? Aí vou ter problema de expectativa e frustração, né? Então, o Yanni é aquele que abandona. Mas de onde vêm esses desejos? A questão aqui, de onde estão? Onde eles residem? Né? Eles são incontáveis, eles são em números incontáveis, né? Eles se contorcem na mente, eles estão na mente como vermes. Olha só, o Vedanta às vezes é meio cruel, né? Apresenta uma linguagem, uma imagem figurativa, né? Que diz que os desejos são como vermes contorcidos, né? No corpo sutil do indivíduo, né? Eles estão se contorcendo por toda a parte da nossa mente, produzindo, infligindo dores, expectativas, ansiedades. E tudo isso limpou, não porque ele forçou o desejo para fora, né? Falando ainda do Yanni, né? Onde estão esses desejos, né? Eles estão nesta mente inconsciente, né? Elas permanecem em números incontáveis, né? Como vermes, né? Mas o Yanni é aquele que se limpou desses vermes, né? Não porque ele forçou o desejo para fora, não porque ele suprimiu os desejos, né? Que é o modo mais comumente, né, sugerido no mundo espiritual. Não, você tem que suprimir, através da disciplina da yoga, os desejos, né? Você tem que forçar mesmo, né? E, como eu digo sempre, a disciplina, através da força de vontade, é um elemento, mas se ela não estiver aliada ao conhecimento, à compreensão dos mecanismos, né, da ignorância cósmica, né, ela se torna muito impotente. A força de vontade, a disciplina, né? Então, ele se limpou, ele se purificou, ele limpou a sua mente de todos esses vermes do desejo, né?
Não porque ele suprimiu ou porque ele jogou os desejos para fora e realizou todos eles. Não realizando porque você sabe que a realização do desejo irá produzir muitos mais desejos, porque uma vez realizado, o desejo, ele inevitavelmente, ele prova não ter resolvido a situação, né? Então, como ele não resolveu, então, imediatamente, mais desejos são produzidos, né? Então, ele não forçou, ele não suprimiu, né? Ele forçosamente dizia, não, as coisas... A queda do desejo deve ocorrer através do conhecimento de nossa natureza Purnatva. Ele cai somente por ele mesmo, né? O desejo, ele drop by itself, ele cai por ele mesmo, né? Então, essa é a natureza do desejo. A queda do desejo deve sair, ela ocorre por si através da conhecimento, a descoberta de minha natureza Purnatva. Deve acontecer naturalmente, mas esse naturalmente precisa ser muito bem compreendido. Eu vou fluindo com a vida, aí naturalmente eu vou me realizar como pleno, né? Não, requer um esforço de estudo e contemplação, aí naturalmente os desejos vão desaparecer indiretamente através da compreensão da minha real natureza, que é por si livre de desejos, tá? Então, às vezes eu digo que o autoconhecimento, né, é um conhecimento indireto, porque você não pode produzir aquilo que você é, mas você pode remover essas noções equivocadas, em outras palavras, os desejos que impedem a minha apreciação e desfrute, né, da minha natureza Purnatva. É como as frutas que caem por elas mesmas, né, por causa da descoberta do Purnatva. E isso se chama Kama Tyaga. Este é o segundo traço do Jivan Mukta. A primeira característica é que ele é feliz consigo mesmo, né? Não que ele esteja sempre em êxtase ou rindo sozinho, não. Ele não é uma pessoa louca, não é uma pessoa sem mente, né? Ele simplesmente vive nesta sensação de paz e satisfação derivada do conhecimento de sua natureza Purnatva. Isso se expressa naturalmente quando as pessoas estão por perto, não expressa quando não há ninguém, né? Mas a gente verá na semana que vem, na continuação deste diálogo maravilhoso entre Krishna e Arjuna, né? Ok. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde, obrigado, Felipe, obrigado a todos vocês. Namastê, até a próxima. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os
ensinamentos de Satya, a consciência, existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.